pontos de referência topográfico, eles nos dão um norte para a gente iniciar um posicionamento, para a gente iniciar a localização da estrutura a qual estamos estudando. Eu venho falar para vocês aqui, inicialmente, de um ponto bem interessante, que é a crista ilíaca. Crista ilíaca, é onde eu estou fazendo aqui a setinha. Nós temos aqui a crista ilíaca. E aí, qual é a sacada aí? A crista ilíaca, ela está, para um paciente mediano, em aproximadamente na altura entre L4 e L5. Então, se você vai posicionar um paciente para fazer radiografia da coluna lombar, tomografia da coluna lombar, ressonância da coluna lombar, você já sabe que em mais ou menos L4 e L5, que são as vértebras lombares, a vértebra número 4, L4, e a vértebra número 5, L5, estará em aproximadamente na altura da crista ilíaca. Então, já é um ponto de reparo. E a gente, enquanto profissional, a gente pede licença ao paciente, e aí a gente toca aqui a crista ilíaca para a gente ter noção de altura da coluna lombar, para termos noção de como posicionar este paciente em relação ao receptor de imagem que você vai utilizar para impressionar a imagem radiográfica, ou para posicionamento também em tomografia e ressonância. Ressonância, principalmente para posicionar na bobina, algumas bobinas, para você colocar, de fato, a coluna lombar ali em mais ou menos ali no isocentro ali da bobina. Você precisa conhecer um pouco da localização, e com esse ponto topográfico, essa referência da crista ilíaca, você tem noção de que estará entre L4 e L5. A crista ilíaca também, ela está em aproximadamente na altura do umbigo. Então, é um outro ponto de referência interessante aí para posicionamento da coluna lombar. Um outro ponto que eu vou citar para vocês aqui, está demarcado aí como letra B, que é EIAS, as siglas, que é espinha ilíaca antero-superior, que é esta região aqui onde eu estou circundando aqui com a canetinha vermelha, que ela está em aproximadamente na altura de S1 e S2. Então, é um outro ponto de reparo. Se você conseguir tocar a espinha ilíaca antero-superior, ela estará em aproximadamente na altura de S1, a primeira sacral. E um outro ponto de referência que utilizamos é a sínfise púbica, só que nós temos a noção e temos aqui a representação para um paciente mediano, que a sínfise púbica estará na altura do grande trocânter, ou trocânter maior. Então, nós temos esse outro ponto de reparo aqui, o trocânter maior, que ele representa em mais ou menos a linha da sínfise pubiana. Então, para a coluna lombar, boa noite, Marcelo. Para a coluna lombar, eu utilizo muito a crista ilíaca como ponto de reparo para posicionamento de coluna lombar, tanto para radiografia, tomografia e ressonância magnética. Aí com isso, com este conhecimento que você vai deter, este conhecimento você vai fazer uso dele no posicionamento dos seus pacientes para realizar os exames ligados aí à coluna lombar e outras estruturas também.